Amiguei com meu namorado, fui morar debaixo do mesmo teto, juntei as escovas de dente. E aí? Eu tenho direito a receber a pensão por morte? Isso configura uma união estável? Se você tem essas dúvidas, se liga nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre união estável e pensão por morte. Hoje eu vou falar para aquelas pessoas que foram morar junto, mas infelizmente por circunstâncias alheias aí, acabaram não registrando essa união estável em cartório. E aí um desses companheiros falece: como que eu vou fazer prova para o INSS de que eu vivi em união estável se eu não cheguei a registrar essa união estável? Bom, a legislação brasileira, ela elenca ali um rol de provas que podem ser utilizadas para fazer prova dessa união estável. Antes de falar das provas, eu quero esclarecer aqui o que é considerado união estável para fins de legislação previdenciária e também para fins de legislação civil. Nesse caso, a gente vai trabalhar com as duas esferas. A união estável é considerada aquela união entre duas pessoas que seja pública, duradoura e com o objetivo de constituir família. Pública, porque todo mundo conhece, todas as pessoas que olham para aquelas duas as reconhecem como uma família, como um casal. Duradoura, porque tem que ter uma duração mínima aí de 2 anos para fins previdenciários, e eu vou explicar por quê. Quando ela tiver menos de 2 anos, isso vai ter uma implicação lá no recebimento da pensão por morte, que eu vou esclarecer também. E com o objetivo de constituir uma família, elas vivem ali juntas, tem uma divisão da vida em comum, como se uma família fosse. Na doutrina, na jurisprudência brasileira, inclusive já é reconhecido as uniões homoafetivas. Então, tudo que eu falar aqui será aplicado para elas também, tá? A pensão por morte, gente, a legislação brasileira previdenciária, ela elenca ali várias provas. O que eu posso utilizar quando eu vou fazer o meu requerimento de pensão por morte? Se eu não tenho a escritura pública de união estável, que é aquela lá que a gente faz no cartório, eu posso utilizar testemunha, por exemplo? Pode, você pode utilizar a testemunha. O que você não pode fazer é utilizar apenas a testemunha. Às vezes a pessoa não tem documento nenhum, não tem nenhuma prova documental, só tem a testemunha. Vai servir? Não. Na legislação previdenciária não é aceita a prova testemunhal exclusiva. Eu tenho que ter documentos. Com relação a documentos, o decreto 10.410 de 2020 trouxe uma alteração de fundamental importância. Ele vem falando o seguinte: eu tenho que ter no mínimo 2 documentos e que esses documentos sejam contemporâneos aos fatos. O que isso significa? Que no mínimo 2 documentos dos quais eu for juntar tem que ter sido produzidos 24 meses antes da data do óbito. Por exemplo, se eu vou juntar lá comprovante de residência, entre os que eu vou juntar, um deles tem que ser produzido 24 meses antes da data do óbito. Isso que significa ser documento contemporâneo. Quais são as outras provas que eu posso utilizar? Certidão de nascimento dos filhos havidos em comum. Gente, quando eu falo certidão de nascimento de filhos havidos em comum, inclusive filhos adotados, porque eu registrei. Isso também é prova, tá ok? Certidão de casamento religioso. Como assim, Nairé? Em alguns casos, antigamente, as pessoas se casavam no religioso, mas não se casavam na esfera civil. Isso acontecia muito. Casamento, gente, juridicamente falando, é contrato. Se não foi registrado na esfera civil, é como se casado não fosse. Então, neste caso, a certidão de casamento religioso vai acabar fazendo prova de uma união estável. Ela pode ser utilizada. Além disso, declaração de imposto de renda do que faleceu, em que conste o nome do companheiro sobrevivente
sobrevivente como dependente, apólice de seguro, em que conste o nome do companheiro sobrevivente como dependente, conta bancária conjunta, rede social, sim. Sabe quando as pessoas trocam o status da rede social e colocam lá, casou-se com fulano de tal a partir de tal data? Aquele print, aquela tela serve como prova, tá? Outra coisa que pode ser utilizada aí de fundamental importância, a sentença da esfera civil. Vou explicar. A pessoa não registrou a união estável em vida. Então, quando um falece, ela ajuiza uma ação que chama ação de reconhecimento de união estável pós-morte, lá na esfera civil. E ali na esfera civil fica comprovado que aquela pessoa de fato vivia união estável. Eu posso pegar essa sentença aqui e utilizar como prova na esfera previdenciária. Abre um parêntese aqui, prestem atenção. A sentença da esfera civil não obriga o INSS a te conceder uma pensão por morte. Como assim, Maireli? Aqui eu tenho esfera civil, aqui eu tenho esfera previdenciária. São esferas distintas e independentes. Então significa que uma não obriga a outra, mas serve como prova? Claro que serve, gente. Qual é o problema? É porque às vezes o companheiro falece e essa sentença aqui pode demorar a sair. Então é interessante registrar em vida, tá? Agora, outra informação com relação ao recebimento da pensão por morte. A Lei 13.135 de 2015, ela veio trazendo alteração aí com relação ao recebimento da pensão por morte, tá? Primeira coisa, a gente tem aí uma tabelinha que a gente utiliza que vai relacionar a idade do companheiro sobrevivente com o tempo de recebimento de pensão por morte, tá? Para utilizar essa tabelinha, o companheiro que faleceu, ele tem que ter vertido no mínimo 18 contribuições para o INSS e tem que ter tido no mínimo 2 anos de união estável. Preencheu esses 2 requisitos, eu vou utilizar essa tabela. Por exemplo, lá na tabela vai ter assim, companheiro sobrevivente com 44 anos de idade ou mais vai receber a pensão de forma vitalícia para o resto da vida. Companheiro sobrevivente com menos de 21 anos de idade vai receber a pensão por 3 anos. Essa tabela só vai ser utilizada quando o companheiro que faleceu tiver vertido no mínimo 18 contribuições e tiver tido no mínimo 2 anos de união estável. Não preenchi esses requisitos, o que eu vou utilizar? Menos de 18 contribuições, menos de 2 anos de união estável, eu vou receber a pensão por apenas 4 meses. Tá? Outra informação importante, se o companheiro que sobreviveu tiver alguma doença que o incapacite para o trabalho ou tiver alguma deficiência, o recebimento da pensão por morte vai estar atrelado a essa condição de incapacidade. Enquanto durar a incapacidade, enquanto durar a deficiência, ele vai receber aí essa pensão. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você achou interessante esse tema, eu vou deixar aqui um artigo, tá, em forma de perguntas e respostas. Talvez seja interessante você dar uma lida, porque é mais conhecimento, é mais informação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, porque informação só faz sentido se ela for compartilhada.